Muito bom dia a todos, saúdo a todos com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Edson, sejam bem-vindos ao Despertar com Deus. Nessa manhã eu gostaria de estar lendo um texto da Palavra de Deus que está no livro de Apocalipse, capítulo 21, no versículo 6, e a Palavra de Deus diz assim: Disse-me ainda, tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará essas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Amém? É incrível como o Senhor nos diz com relação à sua palavra, com relação que ele dá de graça a água da vida. Mas tudo o Senhor já fez. Como ele disse, tudo está feito. Ele se entregou por nós no madeiro para que nós pudéssemos ter vida. Nós pudéssemos ter vida e a vida abundante. Nós estávamos destinados à morte eterna, que eu quero dizer, não a morte física, porque todos nós um dia passaremos por isso. Isso é natural. Mas Deus estava falando, o Senhor Jesus Cristo estava falando sobre a morte eterna. E ele disse, tudo está feito. Ele se entregou, ele cumpriu tudo aquilo que já estava determinado para que todo aquele que nele crê não pereça, mas possa ter vida e a vida eterna. Ele se entregou a sua vida como sacrifício vivo para que nós pudéssemos ter vida, para que um dia nós pudéssemos estar junto de Deus, para que nós pudéssemos ser salvos dos nossos pecados e delitos, porque o pecado nos separou da glória de Deus. Destituídos fomos da glória de Deus por conta do pecado. E hoje, quando nós nos achegamos a Deus, quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, nós tomamos uma decisão de segui-lo, e essa decisão de segui-lo cabe a nós, cabe a cada um de nós aceitá-la. Por isso Deus fala, o Senhor Jesus diz, tudo está feito. Ele não tem que fazer mais nada, ele já fez tudo o que tinha que fazer. Agora é a nossa parte em dizer, sim, eu quero esse Senhor Jesus na minha vida. Sim, eu quero essa vida transformada. Sim, eu quero não essa vida opressora que o mundo me vende, que esse mundo me oferece, mas eu quero essa vida livre da liberdade verdadeira que somente Deus pode nos ofertar. E quando nós conhecemos essa palavra, quando nós conhecemos da palavra de Deus, nós tornamos-nos cada vez mais livres para viver a vida que Deus tem determinada para cada um de nós. Nós só alcançaremos a plenitude de vida quando nós estivermos verdadeiramente ligados a Ele. E por isso, em nome do Senhor Jesus Cristo, que nós possamos meditar nessa palavra para realmente ela nos libertar, que possamos verdadeiramente adorar a Deus em espírito e em verdade. Temos que voltar à essência da adoração. Precisamos voltar o quanto antes a adorar a presença de Deus, a buscar a Deus de todo o nosso coração. Ele tem que ser prioridade em nossas vidas. Muitas vezes todas as outras coisas se tornam prioridade nas nossas vidas. Mas o que Deus está falando é o seguinte, aquele que tem sede de justiça vai ter justiça. Aquele que tem fome e sede desta água, que tem fome e sede da minha presença, esses terão. E é por isso que é tão importante que nós, como cristãos, devemos buscar a Ele de todo o nosso coração, de toda a nossa força, de todo o nosso ser, porque a própria palavra nos diz, amai a Deus, é o primeiro mandamento, amai a Deus de todo o vosso coração, de todas as suas a sua força, de todo o vosso ser, tudo, na verdade, é como se fosse o seu, toda a sua força, do seu fôlego de vida, fosse para isso. E por isso, em nome do Senhor Jesus Cristo, que essa seja verdadeiramente uma verdade
na sua, na minha, na nossa vida. Que possamos verdadeiramente buscar a Deus de todo o nosso coração, com toda a nossa intensidade, com todo o nosso ser. Que isso seja verdadeiramente o que seja mais importante em nossas vidas. Não as coisas que tem nesse mundo, não as coisas que agregam a nossa vida, mas sim aquilo que é mais importante, é Deus. Deus é o centro. Deus é tudo. É isso que nós temos que viver. Esse tudo nós temos que viver. Porque se nós não chorarmos por essa presença, se nós não clamarmos por essa presença, aí vem o questionamento: será mesmo que nós estamos ligados a essa videira? Por isso, em nome do Senhor Jesus Cristo, o tempo está passando. Nós temos ainda a oportunidade de se voltar. Eu não sei qual é o seu momento na sua vida, mas eu digo a você, de todo o meu coração, nessa manhã, desperte a sua alma, você que dorme. Desperte para as coisas de Deus, porque o tempo é curto. Nós não sabemos quando o Senhor voltará e nós não sabemos até quando estaremos nessa terra. Por isso, enquanto nós estivermos, enquanto tivermos o fôlego de vida, que é misericórdia e graça de Deus, que possamos despertar para viver realmente aquilo que Deus nos chamou para viver. Por isso, em nome do Senhor Jesus Cristo, desperta tu que dormes, para que possas ver a glória de Deus, para que possas viver aquilo que Deus tem prometido para as suas vidas, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar nessa manhã. Querido soberano Deus e eterno Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós não queremos, ó Senhor, estar dormindo, ó Deus, mas queremos estar despertos, ó Deus, para viver aquilo que o Senhor, ó Deus, tem determinado em nossas vidas. Por isso, em nome do Senhor Jesus Cristo, que possamos voltar à essência da adoração, que possamos voltar, ó Deus, a sermos verdadeiros adoradores que te adoram em espírito e verdade, ó Deus, que aquela chama que ardia, Senhor, volte a arder, Senhor, que aquele primeiro amor, ó Deus, volte a incendiar os nossos corações. Pai, eu que eu te peço nessa manhã, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor. Amém. Deus abençoe a todos, tenha um ótimo dia e não se esqueça, você que não é inscrito, se inscreva nesse canal, curta esse canal, compartilhe essa mensagem com o máximo de pessoas possíveis para que outras pessoas também possam ser alcançadas e abençoadas em nome de Jesus.